Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo de webinar de Educação Inovadora, que a gente traz assuntos relevantes para esse cenário educacional atual. Quando a gente idealizou há um ano atrás, o cenário era outro, mas todos os assuntos que a gente estamos falando aqui são pertinentes para esse cenário atual, tanto para a escola quanto para as famílias. Todo mês a gente convida um palestrante especialista em um assunto para debater sobre os temas propostos. A nossa intenção é buscar o caminho possíveis para diferentes realidades escolares e familiares, pensando nos diferentes níveis de vivência da comunidade escolar e em como contribuir para um processo de ensino-aprendizagem com inovação. A gente não tem o objetivo de transmitir fórmulas prontas, mas de criar uma rede de troca de ideias. Por isso, a participação de vocês através do chat é muito importante. É através dessa troca de experiências que a gente pode seguir um melhor caminho. Hoje, no nosso encontro, nessa transmissão, o nosso tema é Projetos Como Direcionar Minha Escola. E a gente convidou a Andiara de Santos para falar com a gente. Ela é educadora, escritora, planejadora financeira pessoal, docente, consultora e cofundadora dos empreendimentos Dinheiro na Roda e Brincadeira de Valor. É mestre em Educação pela PUC de São Paulo e pós-graduando em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC do Rio Grande do Sul. Possui extensão em Psicologia Econômica pela FIPECAP, CAF, extensão em Gestão Responsável para Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e Marketing de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em Marketing pelo Mackenzie e graduada em Comunicação Social pela SPM. Anne, um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Abro a palavra para você fazer algumas colocações iniciais. Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigada aí, Solange, quero agradecer muito a Editora Moderna por esse convite, eu fico sempre muito agradecida e feliz por essa oportunidade de trocar ideias, como você falou, eu acho que na troca a gente vai construindo, a gente vai ampliando, e esse tema de projetos é um tema que me apaixona, porque eu trabalho com isso há aproximadamente uns 10 anos, né, desde que comecei o mestrado, embora não esteja diretamente no dia a dia da escola, porque eu atuo mais no desenvolvimento de conteúdos, no desenvolvimento de planos e de projetos integradores, eu tenho muita troca, né, com educadores, com estudantes e com a comunidade escolar como um todo, pais, para entender um pouco mais sobre como a escola pode inovar, pode mudar, pode transformar, para ser mais significativa, para gerar uma aprendizagem mais interessante, para evoluir, para inovar e para corresponder às demandas do século XXI. A gente está vendo que cada vez mais as decisões são complexas, a gente depende de uma série de competências que a educação tradicional não dá conta, e por isso eu sou tão apaixonada pelo tema dos projetos, e acho que é um caminho muito interessante, fico muito feliz que a gente possa trocar experiência e conversar um pouco sobre esse tema. Enquanto não chegam as perguntas, aguardo vocês nos comentários para a gente trazer para a Andy as perguntas, mas acho que a gente podia começar com o conceito, né? O que a gente está falando? Quando a gente fala de metodologia de projeto, do que se trata isso, né? O APB, o PBL em inglês, o que se trata a metodologia de projetos? Que conceito está? Bom, acho que a gente vai direto à fonte, né? Quando a gente fala em projeto, indo direto no dicionário, o que é um projeto, né? Projeto é um plano para a realização de um ato, e também pode significar uma intenção, um esboço. É uma palavra que vem do latim projectum, e ela significa algo lançado à frente, né? Então, a ideia de projeto, ela vai envolver a gente antecipar algo desejável, mas que ainda não aconteceu, não foi realizado. É pensar em uma realidade que não ocorreu. Então, é um processo, né? Envolve um processo de projetar, analisar o presente e incorporar conhecimentos, perguntas, investigações, etapas de planejamento para que se tenha um resultado, né? E é nisso que o projeto é tão interessante, porque nesse processo, que é conduzido principalmente pelo aluno como um protagonista, e o professor muito num processo de facilitação, de mediação,
é que faz com que ele se aproprie do conhecimento que ele está construindo, a partir de uma meta, de uma ideia de construir algo, de ir à frente, né? Eu costumo dizer que as respostas prontas geram acomodação, e as perguntas é que geram a transformação. Então, em todo projeto, a gente sempre começa lançando uma pergunta, lançando uma questão, um desafio, né? Ele parte de um desafio. E aí, muitas vezes, as pessoas tendem a, inclusive, confundir a questão da aprendizagem por projeto, da aprendizagem por problema, né? Porque a questão do problema, ela também traz uma pergunta, ela também traz um desafio, mas o projeto, ele determina algumas etapas, embora as duas sejam metodologias ativas, e aí a gente entra num outro conceito, né? Não sei se eu estou atropelando muito, se eu estou falando muito rápido, por favor, me ajude aí a colocar. Mas vamos colocar aqui até uma imagem, vou pedir aí para o pessoal da produção colocar uma imagem para mostrar um pouco do que eu estou falando, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, esse tema tem sido muito abordado, muito popularizado, a gente está falando de alguns princípios, de algumas características. Toda metodologia ativa, o primeiro ponto, né, a primeira característica é que o aluno ele está no centro do ensino e da aprendizagem, né? Ele é o ator central, ele não é um receptor, ele não é um simples agente, ele não está passivo no processo, ele é ativo, ele é protagonista, né? E ele vai fazer isso por meio da sua autonomia de escolha. Então, o projeto, ele parte também do interesse desse aluno, né? Do interesse, dos temas de interesse, das questões que ele quer responder, né? E aí, a partir dessa autonomia, o projeto, qualquer metodologia ativa, né, projeto é uma delas, aprendizagem por problema é outra delas, envolve reflexão, envolve problematizar a realidade, envolve trabalho em equipe, envolve trabalhar inovação, trabalhar um jeito diferente de resolver problemas, e o professor como mediador, né, como um facilitador dessa aprendizagem. Então, isso, tanto a metodologia de projetos, ela tem em comum com a aprendizagem baseada em problemas, as duas têm essas características, né? São colaborativas, envolvem um processo cooperativo, equipes, parte de um problema, né, de uma questão, de uma pergunta norteadora. Mas, na metodologia por projeto, a diferença é que tem uma projeção a ser realizada, um planejamento, algumas etapas metodológicas, né, um processo, algumas fases para chegar a um produto. O produto, propriamente, ele é muito mais um resultado, mas o objetivo da aprendizagem é muito mais esse processo, mas muitas vezes os estudantes focam no produto, né? E que produto pode ser esse, né? Pode ser uma maquete, pode ser um cartaz, pode ser uma feira, um evento, um blog, uma mostra cultural, uma montagem de uma horta na escola, enfim. Vários produtos podem sair de um projeto, né? Produtos físicos, produtos virtuais, e já na metodologia baseada em problemas, não necessariamente, né, não é esperado que se tenha um produto final, que se tenha um planejamento. Apresentado um desafio, ele vai ser solucionado por meio de investigação, de pesquisa, de troca, de diálogo, de compartilhamento, de debate, mas aí se chega a um consenso, a uma resposta, a uma solução para um caso, por exemplo, né, que pode ser esse problema, pode ser um estudo de caso, mas não necessariamente tem um produto final a ser apresentado, compartilhado, sistematizado. Tá? Então, acho que, não sei se ficou claro, mas acho que é essa a ideia dessa diferença, mas ambas são metodologias ativas, e eu acho que são muito necessárias nesse momento que a gente está vivendo. Ficou claro, Andy, mas acho que tem
Então, a gente vai dissecando um pouquinho agora cada um dos elementos até que você trouxe, que eu acho que é para justificar. Antes disso, eu tenho aqui a professora Cristiana Lopes, que já fala que trabalha com projetos, e o professor Esdras Santos de Oliveira. Vou pedir também que eles contribuam para a gente poder compartilhar suas experiências. A gente tem algumas perguntas, inclusive da professora Maria Auxiliadora, que estão caminhando para o projeto no ensino remoto. Mas antes da gente entrar nesse remoto, que eu acho que é a próximo assunto vai ser esse, vamos falar um pouquinho da base. A Base Nacional Comum Curricular, ela não traz um como, mas da proposta que ela apresenta e das fundamentações teóricas, demonstra claramente que o projeto é uma das maneiras muito interessantes da gente trabalhar. Tanto que a gente, na editora, até tem alguns materiais de projetos integradores, de projetos que trabalham de forma integrada, já direcionada e dentro das áreas do conhecimento. Me traz um pouquinho da base e a metodologia de projetos, como que elas conversam, por favor. Acho que tem uma correlação muito, uma comunicação, uma conexão muito, que casa muito bem, né? Porque se a gente fala da base comum curricular, a gente está falando de desenvolvimento de competências, e toda vez que a gente fala de competência, a competência é uma articulação de determinados conhecimentos, que estão no nível do pensar, do saber, né? Habilidades, que estão no nível do fazer, e atitudes, que estão na dimensão do ser, do atuar, né? Do sentir. E todo projeto, você não tem como desenvolver um projeto sem conectar essas capacidades que são cognitivas, emocionais e manuais também, né, da prática. Um projeto, ele acaba mobilizando todas essas dimensões, então ele fortalece o desenvolvimento dessas dimensões ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, ele vai impulsionar os estudantes a saber através de pesquisas, de cálculos, de entrevistas, investigações, né? Geralmente a gente começa tendo uma problematização, tendo um entendimento melhor daquele contexto, do que já se sabe sobre isso, do que se precisa saber além sobre aquele assunto, né? Depois, ele tem também um fazer, né, que envolve um planejamento, que envolve a execução do produto, nesse processo todo tem o ser, tem o sentir, tem o agir, por meio da convivência, da interação, do trabalho em equipe, da cooperação, da troca, da liderança, todas essas atitudes, né, essas habilidades, que permitem com que se chegue a um resultado, porque sem desenvolver tudo isso não se chega. Então, a BNCC, eu diria que ela é um guia orientador, que está bastante alinhado com a metodologia de projetos, e um único projeto você pode desenvolver várias habilidades, mobilizar conhecimentos, atitudes, e contribuindo para esse desenvolvimento de uma ou mais competências da BNCC, né? Então, não são temas separados, né? Então, só para dar um exemplo, né? Porque é bom concretizar um pouco. Se a gente fala de um projeto sobre alimentação saudável, né? Os alunos vão desenvolver pesquisas sobre composição de alimentos, isso está relacionado às habilidades lá das ciências naturais, mas eles podem também realizar um levantamento de gráficos sobre o comportamento alimentar de um grupo, fazer entrevistas, desenvolver habilidades de matemática para estruturar o gráfico, para definir lá as estatísticas, e, por fim, organizar uma campanha para sensibilizar os alunos a adotar uma alimentação mais equilibrada, mobilizando também habilidades da língua portuguesa. Então, a gente aqui trabalhou temas de componentes curriculares diferentes, articulados, num único projeto, que tem um único objetivo. Trabalhou também as habilidades de convivência, trabalhou também a atitude, trabalhou o saber fazer, o saber conviver. Então, acho que isso é a riqueza da metodologia por projetos, né? Que ela articula vários saberes ao mesmo tempo, né? E aí isso envolve colaboração, criatividade, pensamento crítico, comunicação, e isso muitas vezes um desenho curricular tradicional não dá conta, né? Então o projeto ele torna isso capaz.
Você estava falando aqui, fiquei pensando no planejamento. O planejamento, já que envolve tantas competências e é uma possibilidade de um trabalho mais interdisciplinar e colaboração, tem que ter um cuidado grande com esse planejamento e organização para que os objetivos e a intencionalidade pedagógica esteja bem clara para que o projeto realmente atenda a esses objetivos, certo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito importante que o planejamento seja uma parte significativa do trabalho, e com isso é necessário investir tempo, investir recurso, investir é, espaço, né? Então, é muito importante, né? E aí fica esse dilema, né? Muitas vezes, de um currículo que é extensivo, né? Que é exaustivo em termos de conteúdo e tudo, e como incorporar essa dinâmica do projeto, que envolve um planejamento um pouco mais acurado, um pouco mais cuidadoso, numa estrutura educativa muito conteudista, né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir e avaliar, assim, para que direção que a gente está levando a educação, né? O que a gente quer, de fato, incentivar e desenvolver nos nossos educandos, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse momento que a gente está vivendo, né, que é a pandemia, que não tem como não falar desse assunto, todos os desafios que isso está trazendo. Então, que requerem um pensamento sistêmico, que requerem uma ação coletiva, que requerem uma série de habilidades que não é por meio de uma educação muito conteudista que a gente vai desenvolver, que a gente vai contribuir para que os estudantes possam superar esses desafios concretos do mundo real, né, que a gente está presenciando e vivenciando nesse momento. O que a gente pode ver é que as escolas, e eu acredito que as escolas estejam percebendo isso, né, aquelas que ainda não perceberam agora estão tendo uma super chance, oportunidade de perceber que a simples transmissão de conteúdo não atende à expectativa e necessidade de aprendizagem dos estudantes, né? Eu tenho conversado com alguns estudantes agora na pandemia, começando com a minha filha, né, e com outros estudantes também, colegas dela, amigos e tal, que dizem, para que eu preciso da escola, agora que eu estou fora da escola, né, que eu estou fora do convívio diário com os meus amigos e tudo, se tudo que eu estou vendo ali tem no Google, né? Olha que visão, né, desafiadora. É uma postura que, se você insiste nela, ela não se sustenta nessa era do conhecimento. A fonte, é importante a gente se dar conta que a fonte de conhecimento dos estudantes não está mais só na escola, está em todo lugar, né? E é preciso, então, ressignificar o papel da escola nesse processo, para a construção desse saber, né? Então, vai muito além dos conteúdos. Então, mesmo as escolas que são conteudistas, que estão, enfim, e a gente sabe também que, se você olhar na Base Nacional Curricular, você vai ver lá 1.601 habilidades. Eu tive a manha de contar, porque eu trabalho, né, só de ensino fundamental, sem contar ensino médio. Então, trabalho muito com a base, desenvolvendo projetos, desenvolvendo programas e tudo. Então, a gente começa a pensar, puxa, será que vai dar conta? Será que é necessário? Será que tudo isso, de fato, vai fazer a diferença no dia a dia? O que pode ser o essencial, necessário, e que mais a gente pode construir, desenvolver, incentivar, né? E é importante, então, abraçar essas metodologias ativas no currículo, mesmo que comece com um passo pequeno, um projeto pequeno, não necessariamente algo que envolva a escola toda, enfim, mas para não perder o bonde dessas novas gerações, né? Para a gente não ter lá na frente alunos desmotivados, ou que estão fazendo aula online, por exemplo, pro forma, né? Por fazer, só porque tem ali, mas que não enxergam interesse naquele conhecimento, né? Uma das críticas à base é
questão de muitas habilidades mesmo, é difícil você se organizar e pensar, essa é uma das críticas, e quando está prevista a revisão, eu sempre fui muito a favor de ter uma base, acho que a gente tem que ter, e ela pautar em competências e habilidades, para mim, pessoalmente, resolve, mas acho que precisa de uma avaliação, uma retomada, para poder fazer alguns ajustes agora que a gente está vivendo. Tem duas perguntas aqui do professor Vilobaldo Santos e da professora Patrícia Oliveira, que eles estão abordando a questão da educação infantil, séries iniciais, com trabalho de projetos. E o Vilobaldo, o professor Vilobaldo, mais especificamente com a questão de empreendedorismo. Como que a gente trabalha essas questões nessas séries iniciais? Você está falando de educação infantil? Não. A Patrícia Oliveira pergunta de educação infantil e o professor Vilobaldo fala de séries iniciais. A educação infantil, eu acho que a gente precisa ter um cuidado especial, e eu não sou especialista em educação infantil, tá, gente? Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar de uma maneira muito cuidadosa, porque a criança, né, da primeira infância, ela ainda está tomando contato com o que é esse trabalho em grupo, né? Primeiro ela tem que tomar consciência de si mesma e ela vai se conectando com o grupo aos poucos, né? Essa construção desse limite, porque quando a gente fala de projeto, de trabalho em equipe, de colaboração e tudo, são conceitos que estão em desenvolvimento, né? Estão em construção. Então, acho que nesse sentido, o importante aí eu vejo muito o papel da brincadeira, né? O papel a própria brincadeira, ela é uma construção de limite, ela é uma construção de convivência, ela é uma construção de desenvolvimento cognitivo também, e enfim, de cooperação e tudo, né? Então, no brincar, a criança vai desenvolvendo esse processo, vai amadurecendo nessa construção, mas é preciso ter esse cuidado e esse ritmo cuidadoso, né, esse olhar que é próprio dos especialistas realmente nesse segmento, né, nessa faixa etária. Eu não sei se eu consigo me atrever muito a propor alguma coisa no sentido de desenvolvimento de projeto com a criança que está ainda antes da alfabetização, né? Não é a minha praia, eu não vou aqui, eu até gostaria, se é uma troca, né? Outros professores que já têm experiências, quiserem trazer resposta para a colega, acho que fica mais. Acho que uma dica pode ser exatamente esses elementos que fazem parte, né? O professor ajuda na colaboração, você vai preparando para que eles tenham um bom desenvolvimento de projeto, não necessariamente desenvolver um projeto, mas desenvolver alguma das competências, até as competências gerais, elas são também para a educação infantil, essa questão do pensamento crítico, a questão da empatia, da levantamento de hipótese, que acontece até na fase de alfabetização. Então, acho que tem alguns elementos que pode trabalhar com elementos do projeto, não necessariamente um projeto, você pode até usar um tema para trabalhar com as crianças, que elas gostam muito, que façam parte do universo delas, mas a estrutura de projeto, na sua complexidade, acho que realmente fica mais difícil, até para elas poderem trabalhar de maneira mais autônoma, que ainda não tem essa autonomia, nem um pensamento mais abstrato. Tanto é que a gente vê agora como está sendo aí, né, desafiador para as famílias lidar com essa faixa etária né, na pandemia, né, as mães aí, os pais. Sabe o que eu falo aqui, Andy? Eu digo isso porque todo mundo acha que é fácil para a escola pequenininho. Não, a gente é professor, a gente estuda para isso, e quando você fala assim, não me sinto capaz, é porque é isso mesmo, você tem que ser especialista, você tem que ser debruçado sobre o assunto para falar sobre educação infantil e ser professor de educação infantil, não é qualquer um. Educação é também cuidar, né, cuidar em termos de trocar fralda, mas ela também tem uma intencionalidade, tem os campos de experiência para explorar, você tem que ser organizado de forma intencional, e acho que vai ajudar muito a valorizar também a educação infantil, esse momento que a gente está vivendo, para os pais entenderem que não é uma coisa simples. Sem dúvida. Outro universo, né, super, aliás, meu parabéns para todos os professores que são dessas séries iniciais.
Sim. Até o Esdras aqui, estou vendo aqui alguns comentários, ele está, o professor Esdras, falando sobre a implementação de uma horta, né? E assim, tudo que envolve toda essa questão ambiental, né, essa conexão com a terra, a conexão com o que, né, de onde vem, a gente tem lá um projeto que trabalha de onde vem o seu brinquedo, construir um brinquedo com material reciclável, né, tudo que envolve de onde vem, para onde vai, aquilo que você consome, que você usa no seu dia a dia, como que você está construindo, como a Sol falou aqui, as bases, né? A base da gestão do recurso, a base do planejamento está aí, de você trazer para a luz esse tipo de consciência, né? De onde vem, para onde vai o meu brinquedo, do que ele é feito, como é que eu posso fazer um brinquedo, como é que eu posso fazer uma receita, por exemplo, né? E aí você vai, bom, eu vou precisar do quê? De que ingredientes? Isso é uma forma de vocês trabalhar planejamento, etapas metodológicas, né? Então, você está dando algumas bases aí para construir esse procedimento que depois vai dar condições de você estruturar um projeto aí. Então, obrigada, Esdras, aí pela dica, acho que inspirou algumas ideias aí. Acho que a ideia é essa mesmo, a gente compartilhar. Vamos transpor isso agora para o ambiente remoto? Dá para fazer metodologia de projetos no ambiente exclusivamente online, que é o que a gente está vivendo agora? Olha, eu acredito que dá, e eu acredito que deve fazer, porque justamente para a gente sair dessa lógica, né, de que o ambiente online, aí eu tenho recebido ferramentas, né, sistematizadas, 30, 40, né, books do Google, books de vários, com 30, 40 ferramentas para você trabalhar online. Então, tem ferramenta para construir mind map, tem ferramenta para desenvolver project manager, né? Tem ferramenta para você organizar, tudo vai de que tipo de interesse se tem, e agora a gente está vendo um momento que ele é fértil para a gente pensar em mudança, né? Como é que a gente, por exemplo, convida os estudantes, e aí, claro, estou falando de estudantes um pouco maiores, né? Como é que a gente convida os estudantes a atuar no mundo, nesse momento, para promover alguma diferença, né? Então, seja para arrecadar algum tipo de donativo, seja para produzir máscaras, seja para produzir campanhas para incentivar as pessoas a ficar em casa, ou para lavar as mãos, ou para, enfim, o meio digital não pode ser uma barreira para isso, né? Mesmo que o produto seja um produto digital, né? Pensando que um projeto, o que ele tem como característica? Autonomia, o aluno no centro, o professor como mediador, a reflexão, o questionamento e a construção, planejamento de um produto, eu não vejo por que o meio digital seria uma barreira nisso, né? Porque se essas bases, se esses fundamentos estiverem presentes, claro que talvez você não vá conseguir organizar um evento que vão aglomerar as pessoas, óbvio que não, mas você pode desenvolver, por exemplo, um projeto em que cada estudante reinvente uma refeição dentro de casa com o que tem na geladeira, por exemplo, que é algo que a gente está vivendo aqui no dia a dia e está deixando as mães desesperadas também, os pais, que dar conta da casa, da comida, enfim. Então, é tudo uma questão e aí nisso você incorpora os conhecimentos do currículo, é claro. A ideia não é fazer alguma coisa que seja descolada do currículo. Então, como é que a matemática entra nisso, né, nos cálculos das medidas, como é que, enfim, marcação de tempo, definição aí de questões químicas, né, da receita, enfim,
a máscara, como é que você mede, como é que você calcula pelo rosto, o tipo de máscara que você vai desenvolver, os materiais que você tem, enfim. Então, não vejo por que o meio digital possa ser uma barreira para desenvolver projetos. Talvez não os projetos que se está acostumado a desenvolver, mas o conceito e a filosofia por trás da metodologia de projetos, eu creio que possa ser desenvolvida sim no meio digital. E aí até ficamos aí aguardando para ver se tem pessoas colaborando com ideias e projetos que estão desenvolvendo ao longo da pandemia. Estou tentando aqui acompanhar também o chat para trazer para você. A professora Francereza Alencar, ela está falando, e eu vou responder para você, ela perguntou duas coisas, esse projeto pode ser validado como os cômputo das 800 horas obrigatórias, a gente não tem mais o cômputo dos dias letivos, mas vai ter a manutenção das horas pela legislação, pode sim, professora, se você pegar o parecer do Conselho Nacional de Educação, os dois últimos pareceres sobre o ensino remoto, o projeto tem validade, o meu conselho é que você coloque isso para computar e ter validade de horas letivas, registre, inclusive, o que eles vão fazer extra a momento síncrono, então, tudo que você pedir para eles fazerem, você estima quantas horas eles utilizarão para fazer isso, em leituras, em levantamentos técnicos, em todo o processo metodológico, organiza isso num registro e registre isso como as horas letivas que você quer computar. Então, é muito importante nessa hora, professores, e é em todos os casos, não só relativos aos projetos, mas todas as atividades que vocês desenvolverem, quem tenha um registro dessas atividades, seja os que vocês estão fazendo de forma síncrona, que é o que a gente está fazendo agora com vocês aí do outro lado, ou que faz assíncrono, o que a gente manda de leitura, que vocês já fizeram, o que foi de atividade, precisa ter um registro claro disso para ter a validade, tá bom? A gente também tem algumas perguntas que estão falando com relação à avaliação, que também tem uma primeira pergunta, é isso, se a gente pode utilizar o projeto como avaliação, então, para caso de validade legal, sim, essa é a minha resposta, mas acho que a Andy pode abordar um pouquinho, assim, em que sentido o projeto ganha uma dimensão avaliativa. Na verdade, a gente tem que considerar que a avaliação ela vai além, né, do processo da nota mais tradicional, né? A avaliação é uma avaliação de aprendizagem como um todo, né? Então, ela pode compor. Eu entendo que o projeto ele não vai substituir os processos avaliativos, né? A prova, as avaliações mais tradicionais, mas ele pode compor, sim, esse processo, e ele é muito interessante, porque você vai avaliar qualitativamente também, né, em termos de participação, em termos de liderança, em termos do que foi mobilizado, né, de potencial, de capacidade, você usa o projeto para ter uma visão mais ampla dos educandos, né, à medida que você pode, inclusive, pedir para que eles se avaliem, né, que a equipe se avalie, né, faça uma avaliação cruzada dos seus colegas, dos seus participantes, e você tenha isso como um registro também, para identificar como que foi a dinâmica, como que foi a relação, como que foi construído, né, quem fez o quê, de certa forma, e com certeza isso vai contribuir para essa visão mais aprofundada daquele estudante, daquele educando, no processo dele. Então, eu enxergo que, claro que você, né, vai mesclar, né, no meu entendimento, você vai mesclar diferentes maneiras, diferentes caminhos para avaliar, né, vai fazer a avaliação, e o projeto também deve compor essa avaliação mais holística, né, mais ampla, do meu ponto de vista. Sim, toda avaliação, ela nasce no planejamento, no objetivo,
você tem um objetivo, o que você vai atingir no projeto estava no seu planejamento, é claro que serve para um processo avaliativo, você consegue observar o quanto aquele aluno desenvolveu, e aí a gente pode falar até de avaliações de competências, tanto as cognitivas quanto as socioemocionais, você consegue medir. É claro que para fazer esse tipo de avaliação das competências socioemocionais, você precisa trabalhar dentro de um formato mais de rubricas, precisa estruturar os critérios, é um pouquinho mais elaborado, mas dá para você observar se você vê os alunos ampliando essas competências, isso é bem bacana. Tinha uma questão, Andy, que a gente estava falando, não apareceu aqui, mas quando você estava conversando comigo, o professor Esdra trouxe, aquele que estava falando que já trabalha com projetos, ele também trouxe a dificuldade que ele entende maior, o impeditivo de trabalhar com projetos são as ferramentas tecnológicas, que nem todos, em todas as realidades, a gente tem isso, às vezes nem tem o recurso, né, quanto mais a habilidade para lidar com o recurso. Então, talvez seja um limitador. Mas eu vejo uma outra questão também que a gente precisa não fazer mais do mesmo, não é trazer o projeto que você fazia na escola para esse espaço, é pensar a metodologia de projetos dentro de um outro ambiente, que é esse ambiente virtual. Então, como que a gente faz? Eu vou trazer cada um dos elementos. O primeiro elemento que é a colaboração e trabalho em equipe. Como que você garante que isso pode acontecer nesse ambiente virtual? Nossa, gente. Quando a gente fala, por exemplo, de provocar os estudantes a desenvolver um jogo, por exemplo, né? A gente já teve aí situações, experiências de projetos que envolviam o desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de, mesmo que sejam protótipos, né? Desenvolvimento de, enfim, blogs, né? Uma série de vídeos, enfim. Então, eles já usam bastante do virtual, né? É claro que você tocou num ponto super importante, que é a discrepância, a desigualdade que a gente tem de recursos, de acesso na nossa, no nosso país, e dependendo, né, da região, dependendo do nível socioeconômico, enfim, é uma série de questões que precisam ser endereçadas de fato para a gente garantir que essas metodologias ativas e também na formação dos professores, né, para que a gente possa garantir que isso realmente aconteça na prática e não seja só um discurso vazio, porque, de fato, a gente sabe, né, eu aqui estou falando tudo isso, é possível, mas eu não estou querendo reduzir a complexidade de se colocar isso em prática nesse contexto tão desigual que a gente vive hoje, né, de um país em que você tem crianças e jovens que têm acesso a computadores de última geração, e você tem crianças e jovens que estão tendo que disputar o celular da mãe, que também vende quentinha, para poder fazer uma aula online, ou para assistir um vídeo, né, ou, enfim, não tem nem acesso a isso, tem que ir até a escola para buscar uma apostila, né, enfim. Então, eu não estou aqui tentando reduzir todas essas discrepâncias, mas o fato é que os nossos alunos, eles já são nativos digitais, né, sejam em qualquer um desses espectros sociais, eles têm muito mais familiaridade com o digital do que nós, né, do que nossos pais, enfim. Então, é quase que natural, eles já usam muito do digital, mesmo nos projetos, quando a escola é presencial, né, eles já usam para fazer vídeos, eles fazem podcasts, eles fazem blog, eles fazem campanhas em mídias sociais, enfim, eles já usam bastante. Então, é uma questão realmente de a gente tem que aprender, né, muitas vezes é o professor que muitas vezes não domina algo que para o aluno está até mais fácil, né? Então, tem um desafio pessoal aí, eu acredito que vocês estejam aprendendo muito, né, desenvolvendo novas habilidades e também se desafiando e se aprimorando para poder dar conta desses nativos digitais, que são os alunos, né, enfim, saímos da zona de conforto, né, e é isso, estamos aprendendo com tudo isso, tentando fazer desse limão uma limonada, de certa forma.
Tem vários professores colocando que a situação é difícil, é mesmo, e a gente está vendo ali o professorado brasileiro se reinventar, ser guerreiro e dando conta do recado. Até a professora Célia Regina Ângelo Silva, Ângela, ela falou que é um período propício, e é verdade, a gente talvez possa usar essa situação para pensar em algumas soluções inovadoras. Cada realidade, já vi muitos, a gente está vendo até por televisão, por canais televisivos, rádio, porque nem todos, a informação não chega da mesma maneira para todo mundo, eu sei disso, e acho que vai um pouco da criatividade, quanto você consegue perceber a sua realidade e tirar disso a melhor situação. Aliás, trabalhar um projeto, letramento digital da comunidade, pode envolver toda a comunidade, o aluno vai se apropriar da informação e ajudar a sua comunidade a desenvolver essa questão de letramento digital, porque é isso, vai ter que talvez vender online a quem tinha, talvez ele vai ter que se reinventar em encomendas, vai ter que abrir um delivery, o outro vai ter que criar um site, sei lá o que eles vão fazer, talvez ajudar a comunidade, aí você tem duplos objetivos. Duplo ganho, né? Forma o aluno e consegue ajudar a comunidade, que está muito claro na base, que a gente está ensinando esses meninos para que eles possam intervir na realidade, né, para que eles possam ajudar a gente a ser um país melhor, eles serem felizes e toda a sociedade ser um pouco também melhor. A professora Cristiana Lopes, que está contribuindo bastante, ela falou que tem um laboratório de inovação para desenvolvimento de habilidades da turma de EJA. EJA é bem adequado o trabalho de projetos com a EJA, a educação de jovens e adultos, concorda, Andy? Concordo totalmente, né, porque o jovem e o adulto, né, a gente fala da andragogia, né, a gente fala daquele ser que já vem com uma carga de conhecimentos prévios e uma vivência, uma história de vida, e que o projeto é um caminho para que ele possa interligar isso que ele já sabe empiricamente, muitas vezes, com aquele conhecimento mais formal, por meio de um aprender fazendo, né? O adulto, o jovem ou adulto, ele se conecta mais com esse aprender fazendo do que com o aprender, né, recebendo, né? Aliás, acho que todo mundo, né? É muito mais significativo quando a gente aprende fazendo, né? A gente aprende a andar andando, a gente aprende a falar falando, né? Então, essa separação da ação para o aprendizado é algo que é meio esquizofrênico, né? Se a gente for pensar na forma como o ser humano aprende a qualquer coisa, né? Então, eu acredito que a metodologia de projeto seja muito bem-vinda, muito benéfica para essa faixa etária aí de jovens e adultos, com certeza. Traz muito mais significado. Tem um outro elemento que é a questão da mediação. Queria que a gente abordasse um pouquinho isso. O que é ser um professor mediador, né? O que muda no nosso papel? Acho que um professor mediador, ele tem que ter a prerrogativa de perguntar mais do que responder, de ouvir mais do que falar, de acolher e estimular a troca e a construção e a colaboração, mais do que dominar o espaço e o tempo do grupo, né? Entender e valorizar a inteligência coletiva, entender que as respostas do grupo são mais ricas do que a pesquisa individual que ele fez, né? Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente trouxe algumas coisas, né? Alguns elementos, a gente conversou um pouco antes, a gente se organizou com uma pauta, mas à medida que a gente vai conversando, que vocês vão trazendo as contribuições de vocês, a gente vai enriquecendo esse bolo, esse conhecimento, né? Vai criando, trazendo fermento, cada um traz um ingrediente e esse bolo fica mais saboroso, né? Muito mais do que a gente ficar aqui monopolizando a conversa e sem dar espaço para essa troca. Então, acho que esse é o espírito da mediação, da facilitação, né, que é muito diferente do modelo tradicional de professor, que vem com essa prerrogativa, inclusive essa pressão de ser o detentor do conhecimento, que isso também não é legal, porque se a gente sabe que a informação está no Google, né, então, ok, baixa essa guarda, eu não tenho que ter todas as respostas mais, né, é só procurar no Google. O que eu tenho que ajudar? Eu tenho que ajudar a entender
como fazer essa pesquisa, entender como identificar a fonte de mais qualidade, mais confiabilidade para fazer essa pesquisa, como articular essas informações, como enxergar pontos diferentes de uma mesma história, né? Visões diferentes, pontos de vista. Então, aí entra o papel do facilitador. Eu estava revendo hoje um evento que eu fui em 2015, que falava sobre inovação na educação. E um dos organizadores dizia que o professor que tem medo da tecnologia, né, porque acha que a tecnologia vai substituí-lo, ele tem que ter medo mesmo, porque se ele enxerga o papel do professor como alguém que só está lá para ser uma fonte de informação, realmente ele está um pouco fora do que é esse novo papel, né, esse papel de mediador, de facilitador, de alguém que vem para proporcionar essa troca, né, para mediar, para orientar, conduzir essa conversa e essa pesquisa, essa construção de saber que vem tanto dos próprios alunos, das famílias, do contexto externo, das fontes de informação que elas têm, do próprio professor e da sua pesquisa, do currículo. Então, ele é um grande maestro, né? Com esse nome mestre, ele vem justamente disso, do maestro, que é aquele que articula, é aquele que cria uma harmonia entre todos os elementos, né? Então, para mim, esse é o espírito do professor mediador. A gente tem um livro pela Fundação Santiliana, e quem quiser acessar o site da Fundação, tem uma série de publicações, e tem uma publicação lá, que é do Axel Rivas, que ele fala da escola, a mudança de uma escola de respostas para uma escola de perguntas, que é bem o que você está falando, né? E não é simplesmente só perguntar, né? É uma pergunta intencional, é uma pergunta pensada, direcionada, tentando até se aproximar da zona de desenvolvimento proximal do aluno, tentar chegar perto do conhecimento dele, porque essa pergunta tem que chegar na onde esse menino consegue trazer para você, bem no limite. Não pode ser aquém, porque ele se desanima, e nem além, porque ele não consegue responder. Então, achar essa dose de pergunta também é um grande aprendizado. O professor Seneval José, ele fala que já trabalha, ele colocou aqui com os terceiros anos das séries iniciais, com temas geradores e projetos, e que tem sido bacana. Então, quem sabe aí vocês também não troquem informações, porque ele já tem uma experiência nessas séries iniciais. A professora Paula Pereira disse que ela já trabalhava antes da pandemia com projetos, e que tudo que ele aprendeu antes está sendo útil para eles, porque, obviamente, essas competências que você desenvolve ajudam todo esse movimento. E aí vem essa pergunta também, né? Protagonismo do aluno, essa autonomia que esse aluno, que a gente quer desenvolver no aluno. Se eu nunca trabalhei isso, dá para começar com projetos e ter uma expectativa que ele já está protagonista? Tudo vai também de como que o professor está preparado para lidar com esse protagonismo, né? Porque quando a gente incentiva o protagonismo, a gente tem que bancar essa decisão, né? Não é uma decisão que você toma e você vira uma chave e fala, pronto, agora eu sou um professor mediador e eu incentivo o protagonismo dos alunos. Espera aí, o quanto que você está disposto a ter humildade, né, para ter uma atitude humilde, de ouvir, de acolher, de articular, de trocar, de perguntar, de não colocar a sua verdade sobre, né, o poder e a hierarquia, professor em cima, o aluno embaixo, né, o quanto que você está... Então, tem um trabalho que é um trabalho interno, no meu ponto de vista, né, que é do professor e o seu autoconhecimento, e entender como que ele se sente também nessa posição de desenvolver e trabalhar a autonomia, porque a autonomia vai, talvez... passar por situações em que o estudante decide, né, e aí tem algumas escolas bem fora da caixa que, inclusive, o aluno decide o percurso que ele quer fazer, né, até tem escolas que vão até esse ponto, né, do estudante
definir quais os temas que ele vai trabalhar, quais os projetos, enfim, essa seria a autonomia levada a, vamos dizer assim, elevada ao quadrado, ao cubo, né? Mas acho que a gente pode começar pequeno, né? Começar com um projeto pequeno, piloto, né? Convidando os alunos, colocando um desafio para eles e perguntando como que vocês solucionariam, como que vocês enxergam esse desafio, o que interessa a vocês pesquisar. Quando eu falo o tema tal, né, seja lá qual for o tema da sua disciplina, do seu componente curricular, você colocar e falar assim, quando eu falo isso, o que vem à mente de vocês, né? Como é que vocês, o que tem no dia a dia de vocês que vocês acham que tem relação com isso, né? E aí, dá esse espaço, né? Começar a abrir esse espaço para o aluno se manifestar, para o aluno se colocar, para o aluno construir soluções, para o aluno, inclusive, criar perguntas, que é um modelo que eu acho muito legal também, porque a gente está sempre perguntando para o aluno responder, né? As provas são sempre assim. Eu crio uma pergunta e o aluno responde, seja uma pergunta múltipla escolha, uma pergunta aberta e tal. E eu já vi situações em que se incentiva escolas e experiências que incentivam o aluno a criar perguntas. Que perguntas você criaria sobre esse tema? Né? Porque aí é um caminho para você construir o quê? Um protagonismo na pesquisa. Ok, agora que você criou essas perguntas, como que você responderia essas perguntas? Agora vai atrás, né? E aí você está... E eu estou aqui, né? Eu estou aqui para te apoiar, para te orientar, para te ajudar, mas quem vai atrás dessa resposta é você. Né? Ele mesmo criou a pergunta, ele mesmo vai atrás da resposta. Né? Então, é um caminho diferente de criar autonomia. Né? Bacana. A gente tem muitas perguntas aqui, na verdade, eu vou começar a fechar, que a gente já está caminhando para o final, a questão da formação do professor. Então, um professor que nunca trabalhou, como que ele começa? Qual é o primeiro passo? Como eu me preparo para fazer isso? Acho que primeiro é isso, né? Desenvolver observação e escuta, capacidade de observar. O professor, né, um pouco na linha do que a gente vinha falando, ele é um falador por natureza, ele é um comunicador, né? É um respondedor. A gente é treinado para responder. Né? E no momento que a gente para de responder e começa a perguntar e observar e escutar com atenção, a gente começa a ter algumas pistas que podem nos ajudar a pensar nos projetos, né? Então, acho que podemos começar assim, olha para o seu redor, procura descobrir quais são os desafios do momento, da comunidade, do grupo de estudantes, do entorno da escola, né? Como ela falou dessa questão da alfabetização digital, cara, esse é o momento da gente desenvolver isso. Então, o que está pegando? O que as pessoas estão questionando, estão reclamando, estão precisando? Qual é a necessidade do mundo, né? Investiga algo para o qual o seu conhecimento pode contribuir, né? E aí você vai descobrir um porquê. É a primeira pergunta, para quê? Né? Para quê e por quê? Em seguida, acho que é um olhar para si mesmo, né? Se olhar e se perguntar para que serve esse conteúdo, esse tema na vida cotidiana? Para qual problema esse conhecimento que eu tenho, que eu estudei, para o qual eu me dediquei a vida toda, até hoje, para o que ele pode ser utilizado? Quem usa esse conhecimento? Para que serve? Né? Então, você vai descobrir o quê, né? O que esse conhecimento pode aportar. E aí, provocar os alunos a compartilhar seus interesses, né? O que os motiva, o que os mobiliza, o que eles gostariam de descobrir, com o que eles estão envolvidos no momento, né? Com que projetos pessoais, e sem julgamento, né? Acho que esse é o cuidado, né? Porque eu ouvi a professora da minha filha dizendo assim, né? Porque a minha filha gosta de se maquiar, né? Gosta de fazer maquiagens. E a professora de matemática fez uma coisa, né? Fez um comentário que eu achei infeliz, né? Ela disse assim: os alunos não vêm para essa escola
os pais não pagam essa mensalidade para os alunos aprenderem a ser maquiadoras, né? Achei, assim, até um pouco preconceituoso, né, com a profissão do maquiador, né? Enquanto que ela poderia aproveitar, poxa, então, onde é que eu incluo a matemática nessa ideia da maquiagem? Nas proporções, nas medidas, nas composições, onde é que eu posso trazer a matemática para esse interesse que é do meu aluno, e não querer desmerecer o interesse dele para impor a matéria dela, né? Então, é um olhar para trabalhar junto, né? Não para trabalhar contra, né? Jogar contra não vai ajudar, não vai resolver, né? Então, você vai, ao perceber esses interesses, você vai descobrir o como. E aí você conecta as três coisas, o porquê, o que e o como, você tem um projeto. Então, acho que é meio por aí que começa. O professor, com o seu planejamento e a sua intenção, um olhar diferenciado para isso já faz a junção, né? Não precisa ficar inventando coisa, mas precisa olhar. É claro que também no nosso planejamento, no começo do ano, ninguém previa essa situação. Então, assim, estamos na fase de replanejamento, não só da estrutura dos caminhos que a gente está fazendo, mas também estamos reestruturando uma parte da maneira que a gente abordar, e agora todas as documentações de retomada nas aulas pressupõe também um desenvolvimento de socioemocionais, uma acolhida, porque precisa, aliás, todos nós precisamos ser acolhidos, mas os professores e os alunos, então a gente está um pouco revisitando o nosso planejamento, refazendo esse planejamento, mas dá para ter um olhar desse que você está falando, um olhar também para o que desperta interesse, como que vou dar sentido para aquele que o aluno está falando. Você desde o começo disse assim, tem que ter significado para esse aluno, né? E, aliás, para todo mundo, a gente também não aguenta. Se a gente pudesse aprender de forma de projetos, a gente também já teria ter optado por isso, apesar de uma coisa muito recente, né? A gente está indo para o final, infelizmente. Vou pedir que você faça uma mensagem final para quem está nos assistindo. Aqui tem nos comentários a gente tem bastante elogios, muita gente trabalhando com projetos, entendendo que esse é o caminho, ficou muito feliz, e a gente está vendo aqui, na verdade, uma diversidade de regiões e de situações que bacana, né? Tudo que vocês vêm mostrando, que vocês estão se surpreendendo, a professora Paula Pereira falou assim, ela fica surpresa com os registros que o primeiro ano fez, o quanto a gente pode observar as habilidades que a gente acha que eles têm, que bacana. Bom, que foi uma live de partilha, mas agora a gente caminha para as suas considerações finais, por favor. Bom, então, queria primeiro, assim, mandar um abraço muito apertado para todos os educadores desse país e agradecer muito essa participação. Eu tenho conversado com vários educadores, amigos aí que estão no dia a dia, né, da sala de aula. Não é o meu caso, mas eu tenho conversado bastante, tenho me conectado muito com esses desafios desse momento, então quero mandar um abraço muito apertado, dizer que vocês estão de parabéns e que o mínimo que vocês fazem já é muito, né, diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, vocês estão sendo realmente, junto com os profissionais da saúde, acho que são os grandes heróis aí do nosso país nesse momento, né, e que vocês sigam fortes aí, lutando e acreditando, e eu sei que vocês fazem isso como missão, né, que não é algo que é feito que não tem dinheiro que pague, né, que já geralmente tão pouco valorizado, mas que mesmo que fosse muito valorizado, ainda não seria suficiente. E deixar aí um recadinho, né, citar Paulo Freire, né, a gente não tem como não citar o grande mestre, né, falando que no Pedagogia da Autonomia, né, que acho que é um livro, é um clássico, né, ele dizia que a educação é uma forma de intervenção no mundo, e eu acredito muito que essa maneira, né, dos projetos, essa metodologia ativa, é um caminho, né, não só para que os estudantes possam aprender sobre o mundo, mas que eles possam transformá-lo, intervir nele para transformá-lo. Então, queria convidá-los aí a ousar nesse caminho, né, a acreditar e seguir em frente, que dá certo, que é muito gratificante, vai ser bom para todo mundo sai ganhando. E é isso, agradecer demais a editora aí, a Sol,
E também estou à disposição, posso deixar meu contato, posso deixar Pode falar. Então, como é que eu coloco aqui? Eu coloco no chat? Não posso fazer chat, né? É só privado, mas acho que você colocar aí, os meninos conseguem disponibilizar depois. Ah, legal. Então, eu vou colocar aqui o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar lá. E o Facebook, um pouco das coisas que eu penso, que eu trago, que eu faço, estão lá para vocês. E eu estou à disposição para a gente trocar mais figurinhas. Obrigada, gente. Eu que agradeço. A gente está vendo, ele colocou aí embaixo, está vendo agora? Já ele trouxe para você o seu Insta para ir para frente. Tem alguns comentários sobre a atuação. A professora Cíntia Fonseca Costa está falando dos coaches. Eu também agradeço essa equipe de coaches do meu departamento e fico feliz realmente que a gente possa ajudar, e também a sua contribuição hoje aqui. A sua presença aqui é para a gente poder acolher um pouquinho todo mundo, trabalhar dentro da situação, que é junto que a gente vai sair dessa situação tão difícil e da melhor forma. Se alguém de vocês não conseguiu assistir a live completa ou quer indicar para um amigo, pode ficar tranquilo, ela está gravada e vai ficar disponível na íntegra na página da Moderna Compartilha, no Face e também no YouTube da Editora Moderna. Se você se cadastrar nas redes sociais do Compartilha, você vai acompanhar todas as novidades e ações que tem tanto para famílias quanto para as escolas. Sigam as redes sociais da Moderna, que a gente tem várias lives e vários ciclos, essa aqui é da Educação Inovadora, a gente também tem a BNCC na prática, também tem a Jornada Digital. Acompanhe para vocês poderem participar, que eu acho que nesse momento a gente tem que contribuir e colaborar um com o outro. A nossa próxima live desse ciclo de Inovadora vai ser no dia 28/7, às 17 horas. A gente vai estar com a presença da Gisele Zilberstein, que é da empresa GIS, que vai falar sobre o tema O Novo Professor, Design e Aperfeiçoamento Contínuo e Relação com a Comunidade. Vale a pena, não percam. Muito obrigada a todos, obrigado, Andy, pessoal da produção, muito obrigada, até a próxima.